Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jean e hoje nós vamos iniciar o nosso curso, né? O capítulo 1, Fundamentos da Alimentação e da Nutrição. E esse capítulo inicia, né, o nosso percurso pelos fundamentos da alimentação e da nutrição. A imagem, né, que a gente vê, ela reúne diferentes grupos de alimentos e também a gente vê aí água, né? Antecipando aqui já, né, que a alimentação envolve variedade e também envolve composição. Mas o nosso objetivo não será apenas conhecer os alimentos, né? Nós vamos compreender como a alimentação e a nutrição se relacionam com o funcionamento do organismo, com a manutenção da vida e com a qualidade de vida. E para construir essa compreensão, nós precisamos começar perguntando por que esse conhecimento científico ele é importante no nosso cotidiano. E estudar alimentação e nutrição é importante porque as nossas escolhas alimentares se relacionam com o crescimento, né, o desenvolvimento e também a qualidade de vida. Os alimentos fornecem nutrientes e esses nutrientes participam do funcionamento do sistema do organismo. E ao longo, né, dessa aula, ao longo desse capítulo, né, nós seguiremos um percurso lógico. Primeiro nós vamos compreender os conceitos fundamentais, depois a classificação e a função dos nutrientes, né? Em seguida a gente vai ver os princípios da alimentação saudável e, por último, a relação com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. E para iniciar esse percurso, nós precisamos diferenciar alimentação, nutrição, alimento e nutriente. Vamos começar por aqui, né? Então, nós iniciamos aqui a primeira parte da nossa aula, né, com os conceitos fundamentais. E antes de estudar os nutrientes, né, as suas funções e os princípios da alimentação saudável, nós precisamos compreender a linguagem básica que a gente utiliza nessa área. Observe que o nosso ponto de partida está entre dois momentos, né? Entre a escolha do que será consumido e aquilo que acontece no organismo depois dessa escolha. A pergunta que nos orientará nesse bloco, ela é muito simples, né? Mas ela é de extrema importância, ela é muito essencial. Alimentação, nutrição, alimento e nutriente significam a mesma coisa? Então nós começaremos diferenciando a alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição, elas estão relacionadas, mas elas representam processos diferentes. A alimentação envolve ação voluntária, né? Escolher, preparar, consumir, e essas ações elas acontecem sob a influência das preferências da cultura, né? Da condição social, dos hábitos de cada pessoa. A ingestão, né, marca a passagem para a nutrição, o que ocorre de forma involuntária. O organismo digere o alimento, o organismo absorve, né, e também transporta seus componentes e depois utiliza essas substâncias aí nas células. Então, uma etapa depende das escolhas humanas, né, enquanto a outra depende do funcionamento fisiológico. Então, aqui a gente começa a fazer essa diferenciação. A alimentação corresponde às escolhas e ações realizadas antes e durante o consumo. E nutrição corresponde ao processamento dos componentes do organismo. E apesar de diferentes, a alimentação e nutrição não funcionam de forma isolada. Uma alimentação adequada disponibiliza alimentos e nutrientes, mas o aproveitamento desses componentes depende da digestão, da absorção e também depende do metabolismo. Quando esses processos funcionam adequadamente, os nutrientes podem ser utilizados pelo organismo. Porém, as alterações fisiológicas podem reduzir esse aproveitamento, mesmo diante de boas escolhas alimentares. Por isso, pessoal, que o estado nutricional resulta da interação entre a qualidade da alimentação e a capacidade do organismo de utilizar aquilo que foi consumido. Então, pessoal, nós precisamos diferenciar agora alimento de componentes, beleza? Então vamos fazer isso. Ó. Alimento e nutrientes também são sinônimos. O alimento é aquilo que ingerimos. Os nutrientes são os componentes presentes nesse alimento. Observe aqui nessa figura. Nós temos aqui o leite e ele pode fornecer proteínas, lipídios, carboidratos, cálcio, fósforo, né? Vitaminas e também uma boa porção de água. Da mesma forma, as frutas fornecem água, fornecem carboidratos, vitaminas, minerais, fibras, né? Então, pessoal, isso mostra que um alimento não corresponde a apenas um nutriente. Como os alimentos apresentam composição diferentes, nenhum deles isoladamente fornece tudo nas proporções necessárias. E essa ideia explica a importância futura da variedade da nossa alimentação. Aqui, pessoal, nós podemos
agora reunir todo o nosso percurso. A alimentação envolve a escolha, preparar, consumir. O alimento é aquele que chega ao organismo, né? Dentro dele estão os nutrientes, os componentes que poderão ser aproveitados. A nutrição reúne os processos de digestão, absorção, né? Transporte e utilização dessas substâncias, né? E o resultado dessa interação contribui para o estado nutricional. Então, uma alimentação de boa qualidade, ela favorece o aproveitamento dos nutrientes, mas ela não garante sozinha que o funcionamento do organismo também não interfira, né? Então, com esses conceitos diferenciados, nós vamos agora avançar para a próxima questão. Como os nutrientes são classificados e quais as funções que eles exercem. Então, nós chegamos aqui no final desse primeiro momento, né? Nós concluímos diferenciando a alimentação e nutrição e também o nutriente. Agora nós vamos avançar um passo na nossa construção do conhecimento. Ó. Sabemos que os alimentos fornecem nutrientes, mas ainda falta responder duas perguntas importantes. Como esses nutrientes são classificados e quais funções desempenham no organismo? Essas respostas nos ajudarão a compreender por que diferentes alimentos são necessários para manter o equilíbrio do nosso corpo. Olha só, os nutrientes podem ser classificados de acordo com a quantidade de que o organismo necessita. Os macronutrientes são requeridos, né, em maiores quantidades e incluem carboidratos, proteínas e lipídios. Os micronutrientes, como as vitaminas e os minerais, eles são necessários em menores quantidades, né? E além deles, a água, que é um nutriente essencial, né? Depois vocês vão entender o sentido dessa palavra essencial. Então a água ela exerce diversas funções, né, no nosso organismo. E é importante destacar que essa classificação não indica a importância, né? A gente precisa de uma quantidade menor. Isso não significa que um nutriente seja menos essencial para a nossa saúde, beleza? Vamos seguindo aqui. E embora cada grupo de nutrientes tenha funções predominantes, né, eles podem ser organizados em três grandes funções fisiológicas, né? A função energética, né, que fornece a energia necessária para as atividades das células, a função estrutural, né, que participa da formação, da manutenção, do reparo dos tecidos do organismo, e tem a função reguladora, né, que controla inúmeras reações metabólicas e que permite que os diferentes sistemas funcionem de maneira coordenada. E essas funções não atuam de forma isolada, elas se complementam continuamente para manter o organismo em equilíbrio. Na prática, nenhum nutriente atua sozinho, né? O funcionamento adequado do organismo depende da interação entre os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e água. Enquanto alguns nutrientes fornecem energia, outros participam da construção do tecido ou regulam as reações metabólicas. É essa atuação conjunta que permite manter o que a gente chama de homeostase, né? Ou seja, é o equilíbrio interno do organismo. E quando esse equilíbrio é preservado, processos como crescimento, reparo, imunidade e metabolismo acontecem de maneira eficiente. Uma situação simples, né, ajuda a visualizar essa integração. Durante uma corrida, os carboidratos fornecem a principal fonte de energia para o exercício. As proteínas, elas participam da recuperação muscular após o esforço. A água, né, contribui para a hidratação e para o controle da temperatura corporal, e as vitaminas e os minerais, né, que são os micronutrientes, eles regulam diversas reações metabólicas que são necessárias para que tudo isso aconteça, né? E perceba que nenhum nutriente sozinho resolve o problema, né? Nenhum nutriente resolve sozinho as necessidades do organismo. Todos colaboram para alcançar o mesmo objetivo. Então, pessoal, nesse momento da aula, nós aprendemos, né, que os nutrientes são classificados em macronutrientes, micronutrientes e água, de acordo com a quantidade necessária no nosso organismo. Nós também aprendemos, né, que eles exercem funções energéticas, funções estruturais e funções reguladoras, e que essas funções atuam de maneira integrada para manter a homeostase. Então, compreender essa organização é fundamental para perceber por que uma alimentação equilibrada precisa oferecer diferentes grupos de nutrientes. E a partir desse conhecimento, nós estamos prontos para responder a próxima pergunta. Como transformar esses conceitos em escolhas alimentares saudáveis no dia a dia? Então,
o que nós vimos até agora, né, que os alimentos fornecem nutrientes e que esses nutrientes exercem funções diferentes, né? Agora surge uma pergunta que é muito importante. Conhecer tudo isso é suficiente para saber se alimentar bem? A resposta é não, é uma pergunta retórica, né? A alimentação saudável depende de transformar esse conhecimento em escolhas adequadas no dia a dia. E é exatamente essa transição que faremos agora, dos nutrientes para o padrão alimentar. Então, quando falamos de alimentação saudável, é comum pensar apenas em alimentos considerados bons, né? Porém, esse conceito é muito mais amplo, ele é muito maior. Uma alimentação saudável resulta da integração de diferentes princípios que se complementam. Não basta variar os alimentos se houver excesso de quantidade, nem escolher alimentos naturais sem considerar as necessidades individuais. Por isso que antes de a gente aprofundar cada princípio, nós precisamos enxergar essa visão de conjunto. E cada alimento possui uma composição própria. Alguns fornecem mais carboidratos, né? Outros fornecem mais proteínas, outros fornecem vitaminas, minerais e fibras. Por esse motivo que repetir sempre os mesmos alimentos reduz a diversidade dos nutrientes consumidos. E quanto maior a variedade de alimentos presentes na nossa rotina, maior a probabilidade de atender às necessidades do organismo. Então, pessoal, não existe um alimento completo, né? O alimento na verdade, é o conjunto das escolhas que constrói uma alimentação mais adequada. E além da variedade, nós precisamos considerar, né, a quantidade, né? Uma alimentação equilibrada procura fornecer energia e nutrientes à medida das necessidades do organismo. Tanto a ingestão insuficiente quanto o excesso pode comprometer o funcionamento normal do corpo, né? Então, equilíbrio não significa consumir porções iguais de todos os alimentos, mas ajustar as quantidades conforme aquilo que o organismo realmente necessita em cada situação, tá certo? Então existe uma alimentação saudável que é válida para todas as pessoas e aí eu poderia dizer que não existe, né? As necessidades nutricionais mudam ao longo da vida e também variam conforme as características individuais, como por exemplo a idade, né? Uma criança, um adulto, se uma pessoa idosa ou de repente é uma condição como uma gestante ou se a pessoa é um atleta de alto rendimento, uma pessoa que é fisicamente ativa. Por isso que uma recomendação adequada para uma criança pode não ser suficiente para um atleta ou para uma gestante. A alimentação saudável sempre depende da adequação. Outros aspectos importantes, né, é entender que a qualidade da alimentação não é determinada por uma única refeição. Ela é construída pelas escolhas repetidas ao longo do tempo. E priorizar alimentos in natura e minimamente processados mantém uma boa hidratação, ou a gente pode também estabelecer horários, né? Os horários que podem ser regulares, né, para que a gente faça as nossas refeições, né? A gente também pode reduzir o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, que são hábitos, né, que juntos favorecem um padrão que não é nem um pouco saudável, né, vamos dizer assim. Então o foco, pessoal, é o conjunto, né, e não são decisões isoladas, né? Então, pessoal, nós ampliamos a ideia de alimentação saudável, né? Nós vimos que ela depende da combinação de 5 princípios, né? Que é variedade, equilíbrio, adequação, qualidade dos alimentos e também hábitos, água e hábitos que são conscientes, né? Nenhum deles isoladamente garante uma boa alimentação e a integração entre todos que favorece a promoção da saúde. Com essa base bem estabelecida, né? Com esse conhecimento consolidado, nós estamos preparados para dar mais um pulinho ali para compreender que esses padrões alimentares influenciam diretamente a saúde e a prevenção de doenças. Então é o seguinte, nós vimos que uma alimentação saudável envolve variedade, envolve equilíbrio, adequação e qualidade dos alimentos. Valeu a pena repetir, tá certo? Mas surge uma pergunta que é muito importante. Será que apenas comer bem é suficiente para garantir a saúde? O que vocês acham? Então, a partir de agora nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver que a alimentação é um dos pilares da promoção de saúde, porém, os seus efeitos dependem também de outros hábitos e de outras condições de vida. Vamos compreender como esses fatores atuam em conjunto na preservação de doenças e também na qualidade de vida. Olha só, a saúde é o resultado da interação entre diferentes compostos do estilo de vida. A alimentação equilibrada, atividade física, hidratação, sono adequado, controle de estresse, né? Nenhum desses fatores isoladamente garante a sua saúde. Então, pessoal, nós precisamos da combinação desses comportamentos ao longo do tempo para favorecer o bom funcionamento do organismo e também reduzir os riscos de doenças, né? Mostrando que
promover saúde exige uma visão ampla e então uma visão integrada. E entre os diversos fatores que influenciam a saúde, né, a alimentação ocupa um lugar especial porque ela pode ser modificada por meio de escolhas diárias, né? Os alimentos fornecem energia e nutrientes que participam dos processos responsáveis pelo crescimento, manutenção e regulação do organismo. Por isso que o padrão alimentar influencia diretamente a saúde e a qualidade de vida. Mas essa influência depende de uma condição importante. A alimentação precisa atender às necessidades do organismo. O que acontece quando isso não ocorre? Exatamente isso que nós veremos a seguir. Tá certo? Olha só, assim como vimos no bloco anterior, né, o objetivo não é consumir o máximo possível de nutrientes, mas atender às necessidades do organismo. Tanto a insuficiência quanto o excesso pode trazer consequências negativas. E a falta favorece deficiências nutricionais, prejuízo ao crescimento e redução da imunidade. Já o excesso aumenta os riscos de doenças crônicas, né, como, por exemplo, a obesidade, a diabetes tipo 2 e também a hipertensão. O ponto central é a adequação, oferecer ao organismo aquilo de que ele realmente necessita. E embora escolhas alimentares pareçam decisões pessoais, elas são influenciadas por diversos fatores externos, né? A renda, a disponibilidade do alimento, o ambiente onde as pessoas vivem, a cultura, a escolaridade, a publicidade e também as condições moldam as oportunidades e os hábitos alimentares. Então, promover a alimentação saudável não depende apenas do conhecimento individual, mas também de condições que permitam transformar esse conhecimento em escolhas possíveis do cotidiano. Mais uma vez, conhecendo as coisas que nos influenciam, a gente pode começar a interferir nesse combo de variáveis, né? Não é verdade? Então, é para isso que serve o nosso conhecimento. Então, promover uma responsabilidade compartilhada, né? O indivíduo faz escolhas e desenvolve hábitos, mas a família que oferece o apoio e influencia comportamentos desde cedo. A escola contribui com a educação e a formação de atitudes, enquanto as políticas públicas e os ambientes saudáveis ampliam o acesso à oportunidade de uma vida mais saudável. Então, quando esses diferentes níveis atuam de forma integrada, torna-se mais efetiva tanto a promoção da saúde quanto a prevenção de doenças ao longo da vida. Beleza? Então, pessoal, ao longo desse vídeo, né, nós construímos uma sequência lógica, nós começamos compreendendo os conceitos fundamentais. Depois nós conhecemos os nutrientes e as suas funções, nós entendemos os princípios da alimentação saudável e agora nós vimos como esses conhecimentos se relacionam com a promoção da saúde. Tá certo? Então nós percebemos que a saúde resulta da integração entre alimentação, estilo de vida e condição de vida. Mais na frente, né, no capítulo 2, nós mudaremos o foco para descobrir o que acontece com o alimento dentro do organismo, né, já aí acompanhando um percurso desde a digestão até o metabolismo, tá certo? Então, muito obrigado por estarem até aqui e até o próximo vídeo.